Gálatas 6:7. Vai achando aí. Aí diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Obrigado, Pai, por essa palavra que é santa, que essa palavra que é pura. A palavra do Senhor é tão gostosa, Senhor, ela é doce como mel, ela sustenta o nosso espírito, ela dá brilho aos nossos olhos, ela nos transforma, ela nos exorta e ela nos livra do inferno, porque a Tua palavra é eterna, Senhor. E quando ela cai em nosso coração, por ela ser eterna, ela transforma o nosso espírito e o nosso ser em eternos. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Eu quero falar nessa noite, querido, de efeito colateral. Efeito colateral é todo efeito paralelo ao desejado. Por exemplo, você pode tomar um remédio para alergia e de repente tem um efeito colateral. Ele cura a alergia, mas ele faz um mal em outra área da tua vida. De repente teu estômago ficou ruim, teu fígado fica atacado, né? E às vezes há efeito colateral em algo que a gente possa fazer. Você faz exercício demais, é bom, né? Mas se fizer demais tem um efeito colateral, dores musculares, pode dar cãibra, sei lá, tantas coisas. Então nós vivemos, o efeito colateral nada mais é do que uma reação de algo que a gente faz, tá? E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. E espiritualmente existem efeitos colaterais para as nossas vidas, né? De repente o que a gente faz, o estilo de vida que a gente leva com Deus, tem um efeito colateral que pode ser bênção ou pode ser maldição. Pode ser positivo para você ou pode ser negativo, depende de como você leva a tua vida. Amém? Então nós vamos ver que isso existe. Qual que é o pensamento do mundo, querido? O pensamento do mundo é assim: se eu quero ter uma vida segura, eu preciso de uma vida cheia do quê? O que o mundo pensa? Para mim ter uma vida segura, o que eu preciso ter? Dinheiro, vocês sabem, hein? Tá vendo? É dinheiro. Amém? Traz uma segurança, não traz? Claro que traz, senão o povo não estava procurando isso, né? Então o mundo tem esse pensamento. E para esses tipos de pessoa que só pensa nessa segurança, mas na segurança que o dinheiro traz, ou que o poder traz, porque o dinheiro traz poder, dinheiro parece que vai satisfazer tudo que a gente precisa. Para esse tipo de pessoas, existem igrejas que estão pregando só isso, e trazendo só isso, e buscando abundantemente só isso. E isso, claro, que vai trazer um efeito colateral. Amém? Que tem, na realidade, vamos colocar entre aspas, tem o sustento do pai, mas não tem o pai. Tem o que o pai pode dar, mas não tem o coração do pai. Então isso é muito perigoso para nós. Judas andou 3 anos com Jesus, mas não tinha Jesus. Ele tinha aquilo que dava segurança para ele, que como era ele o tesoureiro e ele cuidava do dinheiro, então aquilo trazia segurança para ele, então era aquilo que ele queria. Jesus estava com ele, mas ele não tinha Jesus. E qual que foi o efeito colateral de Judas levar uma vida dessa, querido? Nós sabemos o fim dele, e o fim dele foi se enforcar. Então, para todo estilo de vida, espiritualmente falando, tem um fim, tem um efeito colateral, que é um efeito paralelo àquilo que a pessoa está fazendo. Você conhece muito bem a parábola do filho pródigo. Ele queria sair e gastar todo o dinheiro e aproveitar aquele dinheiro. Ele queria, sabe, sentir todo o prazer, o gosto de sentir o prazer de tudo que o dinheiro pode trazer. Então, ele pegou tudo que ele tinha e ele foi para o mundo. Mas uma hora o dinheiro acabou. E quando o dinheiro acabou, o efeito colateral estava lá. Ele estava no mais fundo do poço, na pior situação que um homem podia estar, ao ponto de desejar comer comida de porcos. Então você imagine a situação que esse rapaz chegou. Por quê? Ele não tinha o pai. Ele queria o que o pai poderia dar, a herança. Me dá a herança, papai, que eu quero torrar. Mas filho, eu não morri, mas para mim o senhor está morto, pai. Me dá a herança. E o pai dá a herança e ele vai gastar tudo. E depois, quando ele está lá, querido, comendo comida de porcos, a ficha dele cai. Lá na casa do meu pai, lá na fazenda,
o pior servo, o servo mais baixo é bem tratado, e eu estou aqui comendo comida de porcos. Então, querido, as pessoas têm procurado essa segurança falsa em coisas, principalmente no dinheiro. Nós vivemos num mundo capitalista, num mundo que gira tudo em cima do dinheiro, e a igreja não pode ir para esse lado. A nossa vida não está fundamentada no dinheiro, ela está fundamentada em Jesus Cristo, nosso Salvador, amém? Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa riqueza, e nós temos que buscar isso aí, amém? Essa riquezolatria, vamos chamar assim, né? Tem feito as pessoas, querido, perder o melhor dessa vida. A presença abundante do dono do ouro e da prata. Por idolatrarem tanto a riqueza e o poder, têm perdido de experimentar e desfrutar de Jesus Cristo. O que é desfrutar? É você comer, é você beber, é você aproveitar daquilo que é o melhor. E o melhor para nós é Jesus Cristo. É melhor que o nosso filho, que a nossa esposa, que o nosso esposo, que o nosso trabalho, que os nossos sonhos, que o nosso estudo. Jesus é melhor do que tudo. Porque nós viemos deles e vamos voltar para Ele. E é Ele que nos completa, é nele que nós sentimos todo o prazer, é nele que nós sentimos o verdadeiro prazer e o ápice do prazer. Não existe nada acima do que Jesus Cristo pode proporcionar para nós, querido. Então nós temos que mudar essa mentalidade. O mundo é capitalista, mas nós não somos capitalistas, amém? Nós somos adoradores, nós somos filhos de Deus, amém? É claro que o Senhor sabe do que nós precisamos e Ele vai dar aquilo que nós precisamos, porque bem nenhum faltam aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum Ele sonega aqueles que o buscam, amém? E nós temos buscado o Senhor dia após dia. Querido, as pessoas às vezes são libertas de demônios, elas são expulsas-se lá, o espírito pombagira, o tranca-rua, Zé Pilinta, Preto Velho, e vai esses nomes tudo fedido aí. A pessoa é liberta, às vezes é liberta de demônios, mas depois ela é possuída por um pior, um principado chamado Mamon, que é disso que nós estamos falando, que é o Senhor das riquezas. Então tira-se demônios, que são ralés, mas depois a pessoa cai nessa teologia de buscar só as coisas, e aí o Mamon vem, e é um principado, é pior. Jesus vai chamar Senhor. Não pode servir a dois senhores. Um é Jesus e o outro senhor é Mamon. Então nós temos que estar libertos desse principado, amém? Na nossa vida. Nós temos que estar desapegados dessas coisas. Porque quanto mais eu me apego nas coisas, mais longe Jesus fica de mim. Quanto mais eu me apego nas coisas, mais adormecido eu fico pela presença e pela ação e pelo poder do Senhor na minha vida. Eu fico cego, eu digo que assim, estou na luz, mas não estou, às vezes eu estou nas trevas. Porque isso tudo vem das trevas, querido. Satanás, quando foi tentar Jesus, ele diz, eu te dou tudo isso. Eu te dou todos os reinos. Mas perceba que Jesus renunciou tudo e que só o Pai. E quando Ele morre, o Pai o ressuscita e dá o nome que está acima de todo nome e dá a glória acima de toda a glória. Onde todo joelho tem que se dobrar e confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Então vale a pena, querido, ficar com Jesus. Vale a pena a gente renunciar a um monte de coisa, mas andarmos só com Jesus. Amém? Vai comigo lá em Lucas, vamos ler porque é um pouco longo. Lucas 12:16. Lucas capítulo 12, versículo 16. Glória a Deus. Aí Jesus vai falar assim: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores,
e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, é aqui que vem o pecado, né? Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Você não vê na sequência aqui, adora a Deus, serve a Deus, renuncia pecado, viva com Deus, invista no reino, né? Mas é só come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Querido, é aquela coisa, quando Deus prospera e Ele faz isso, tá? Quando Deus dá, para que Ele dá? Aqui está dizendo, o que você tem preparado para quem será? Para quem você preparou todos esses bens? Para Ele regalar-se, para Ele aproveitar. Você não vê Ele falando, olha Senhor, como o Senhor me deu, é para o teu reino. Eu vou abençoar o teu reino, eu vou abençoar as tuas obras, eu vou ajudar, Senhor, trabalhos sociais que trabalham com drogados, crianças, eu vou ajudar tudo aquilo que ninguém ajuda, mas é do teu reino. Mas Ele tinha preparado para ele, e Deus perguntou, o que tens preparado para quem será? Quando Deus te der, querido, é o reino em movimento, olha, e quanto mais você investe, quanto mais você dá para a obra, e quanto mais você abençoa o reino, mais Deus libera na tua mão. Mas isso quando vem da mão de Deus, tá? Não quando a gente procura, antes do coração do Senhor. Aí o 21 diz assim, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Olha o efeito colateral aqui, riqueza para si mesmo, faz a pessoa de um condenado, um pobre, porque naquela noite ia pedir a alma daquele homem, e tudo aquilo tinha ficado, e ele não tinha nada, porque ele não tinha o verdadeiro tesouro, que é a presença de Deus morando dentro de nós, através do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, amém? Querido, você tem uma riqueza tão grande dentro de você. Você tem o Espírito de Deus. Você tem aquele Espírito que pairou sobre a terra quando ela estava sem forma e vazia. Você tem um Espírito que quando Deus foi falando, o Espírito foi criando e transformando e fazendo com que as coisas que não existiam viessem a existir do nada. Esse Espírito Deus colocou dentro de você. Essa é a nossa maior riqueza e é isso que nós temos que buscar. Essa intimidade com Deus. Não fora, mas dentro de nós. Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Não está nas coisas que estão por fora, mas é aqui dentro. Então você tem que fazer uma vida introspecta. Você tem que voltar para dentro de você e encontrar com Deus que habita aqui dentro. Porque Jesus diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouve minha voz, eu entro e sento na mesa e ceio com ele. Então a mesa está aqui dentro, ó, da sua casa. Você um dia abriu a porta para Jesus, Jesus entrou e assentou na mesa. Mas o que acontece é que muitas vezes Jesus, na vida de algumas pessoas, entra, senta na mesa e ele fica a ladear. Porque nós não somos bons anfitriãos, nós não nos assentamos para conversar, para chorar, para clamar, para adorar. Porque nós estamos tão preocupados com as coisas da vida e com a segurança que eu tenho que conquistar, e a gente deixa Jesus de ar sentado na mesa. E a gente fica lá como Marta e Maria, né? Maria aos pés, mas Marta ficava que nem uma barata tonta para lá e para cá, fazendo as coisas, e o mestre, o Deus encarnado, o Criador de todas as coisas ali na casa dela. Talvez você fale, mas se fosse eu estaria também ao pé de Jesus. Querido, não sei se a gente estaria. A gente fala hoje porque a gente já leu a história, né? Mas de repente as pessoas acostumavam com Jesus, como eu estou vendo você, você me vendo, e vamos supor que eu fosse Jesus, embora eu pareça muito bem com ele, amém? E você todo dia me olhando, o Edson, filho da Neuza Mantovani, do Cláudio Zanetti, o Edson, e de repente fica aquela coisa, mas já esquece que é um Deus que está ali. E às vezes a gente faz isso com Jesus aqui dentro da mesa, aqui, ó, dentro desse templo, dessa casa. A Bíblia também chama o nosso corpo de casa, viu? Paulo fala isso, Pedro fala isso, essa aqui é uma casa. E Jesus fica aqui esperando, quando será que ele vai assentar comigo?
E aí passa o dia, 24 horas, e às vezes naquele dia não deu. Jesus diz, mas amanhã ele vai vir aqui, amanhã ele vai falar comigo, eu amo, eu preciso ter comunhão com ele. Aí chega no outro dia, porque a gente está correndo, e correr é mais importante atrás das coisas. Jesus fica lá esperando. Jesus, hoje também não deu. Então nós precisamos voltar para dentro de nós, saber que tem uma mesa aqui, que tem um Deus esperando para comer e beber com a gente, para ter comunhão com você, para falar com você, para olhar às vezes nos seus olhos e dizer, saiba que eu te amo, e você é muito importante para mim, porque eu comprei com meu sangue você, e você me pertence, você é muito querido, estou contigo em todo momento, não vos preocupeis, tudo está no meu controle. E às vezes uma palavra tão simples dessas, a gente ouvindo de Deus, não de um homem, mas quando a gente ouve de Deus, querido, isso tem um peso, porque a palavra de Deus é a resposta, a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é ação. Deus, quando abre a boca, as coisas obedecem. Mar para, vento para, Ele fala, querido, e as coisas obedecem, tudo obedece a Ele. Aí você tem esse Deus assentado com você na sua mesa aqui, que tem uma voz dessa, que só Ele pode ter. E se Ele abrir a boca para falar com você e declarar uma palavra na sua vida, naquele momento de comunhão, ninguém mais pode ir contra aquela palavra. Pode levantar o inferno inteiro com Satanás e os seus anjos, e não pode contrariar aquilo que Deus decretou na sua vida. Mas por que muitas vezes a gente não recebe essas palavras e não concretiza muitas coisas dentro de nós? Porque simplesmente nós não temos a vontade de ir para um canto, de ir para um lugar da casa e ajoelhar e dizer, Senhor, eu quero sentar contigo na mesa agora. E muitas vezes a gente não vai ter muita coisa para falar, mas você vai dizer, Senhor, eu só quero te ouvir. Senhor, eu só quero te sentir. Muitas vezes nem ouvir, a gente só quer sentir Ele. Porque enquanto a gente corre que nem barata tonta, a gente não sente, querido. Mas quando a gente para Ele, a gente vai sentir. Amém? O Senhor está precisando disso, desses momentos. Nós precisamos dar isso para Deus. Porque se você soubesse, e você acha que já sabe, mas às vezes faz muito tempo que a gente não vai para o mundo, né? A gente não está no mundo, e graças a Deus por isso. O que é estar vazio? O que é estar depressivo? O que é, querido, estar num lugar onde você não vê uma luz no fim do túnel e não sabe a quem recorrer, porque o médico não resolve, porque o pai de santo não resolve, porque ninguém resolve, você está numa situação terrível, não tem a quem recorrer, não tem com quem sentar para ter comunhão. E nós temos um Jesus dentro de nós, querido, que a hora que a gente quiser, Ele está disposto a nos amar e falar com a gente. Amém? Provérbios 10, 22. Olha o que diz aqui, uma palavra que muitas pessoas conhecem, né? A bênção do Senhor enriquece, quando ela vem do Senhor, porque você tem relacionamento com o Pai, e com ela não traz o quê? Desgosto. Querido, não fica procurando, deixa Deus dar. Senhor, eu quero ficar rico, Senhor, eu quero ficar rico, Senhor, que nem a Raquel, né? Me dá um filho senão morro, me dá um filho senão morro. E brigava com Jacó dizia, eu sou Deus para dar filho para você, mas Senhor, me dá um filho que eu morro. E o que aconteceu? Ela teve um filho, e o que aconteceu com ela? E ela morreu. É no segundo. Primeiro teve, mas depois ela queria filho para competir com a Lia, porque Lia era a irmã dela. Queria ter mais filho que a Lia. Então muitas vezes a gente fica procurando, me dá, Senhor, me dá riqueza, eu quero ser rico. Não pede isso aí, querido. Faças como Salomão, Deus aparece para ele. Sabe por quê? Porque a adoração, ela conquista o coração de Deus. Você sabe quantos animais Salomão sacrificou para que Deus aparecesse para ele? Deus achou tão bonito aquilo. 1000 animais. Você sabe o que é 1000 animais se derramando sangue? Aquilo virou um rio, aquele lugar. Deus não resistiu, diz, nosso camarada, ele é muito violento, né? Deus aparece para ele com o coração, olha que interessante, Deus com o coração quebrantado, e diz, meu filho, pede o que você quer e eu te dou. Que responsa, hein?
Se fosse hoje, querido, com essa teologia, você ia ver o que as pessoas iam pedir. Eu quero 10 fazendas, 500 carros, eu quero... Sabe o que Salomão pediu para ele? Senhor, eu tenho um povo para governar, eu sou um rei novo, eu não sei nada. Só me dá sabedoria para mim saber governar esse povo com justiça. E Deus falou: Salomão, porque você não pediu riqueza, mas sabedoria, agora eis que com a sabedoria te dou também riquezas. Então, é adorar e conquistar e sacrificar nossa vida, porque os 1000 animais somos nós. É nós nos renunciarmos e sacrificarmos por amor a Ele. E com certeza Ele vai atender os desejos do nosso coração, ou Ele vai trazer aquilo que nós precisamos. Mas pedir riquezas é muito perigoso. Só adora, só sirva, põe o reino de Deus em primeiro lugar. Aí na hora certa Deus vai te dando, e Deus vai liberando. E quando Deus começa a liberar, querido, não há quem segura, porque Ele sabe que você está na hora de você investir, de você estar dando e abençoando o reino de Deus. Amém? É claro que nós somos abençoados de tabelinha, né? A bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. Tem tanta gente hoje desgostosa. Tem tudo, mas está desgostoso. Eu estou falando agora de servo de Deus, viu? Me dá, e vai atrás, e busca porque quer. Aí o cara cresce, ele tem tudo aquilo que ele achou que ia trazer segurança e paz, e ele continua olhando para dentro dele e diz: nossa, mas eu continuo vazio, desgostoso. Eclesiastes 5:13. Isso aqui, sabe quem está escrevendo? Tudo isso aqui que eu vou ler para você, tem vários provérbios, aqui é tudo Salomão, viu? Grave e mal vi debaixo do sol a riqueza que seus donos guardam para o próprio dano. Olha lá. Quando Deus dá, não traz dano para nós, mas quantas pessoas ficam guardando, porque é avarento, porque tem medo de ficar pobre. Quanta gente eu já ouvi dizer: eu tenho medo de ficar pobre. Porque tem uns que têm medo de morrer, né? Uns têm medo de morrer. E se eu morrer? Eu tenho medo de sair e morrer. Eu tenho medo de ficar sozinho e morrer. Porque não sabe para onde vai, que se soubesse não teria medo de morrer. Amém? Mas tem gente que tem medo de ficar pobre. Aquilo que me temia, né? Isso me aconteceu. É uma palavra lá de Jó. Tem gente que tem medo de ficar pobre. E aqui diz: grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. Provérbios 28:22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás do quê? Das riquezas. Porque começa a ver um que está bem, o outro que está bom, o outro que só viaja, o outro que tem, o outro que faz isso, o outro que está todo gostoso, ele fica com inveja. Aquele que tem os olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Querido, estou falando de efeito colateral. Daqui a pouco você vai entender. Porque correr atrás de riquezas que dá segurança tem um efeito colateral. Isso vai ter. Nós falamos só penúria, desgosto. Provérbios 28:20. O homem fiel será acumulado do quê? De bênção. Mas o fiel, aquele que está com Deus, aquele que é de Deus, que é íntegro, que é inteiro. Mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Tem gente que quer se apressar a enriquecer. Não tenha pressa disso, querido. A única coisa que você deve ter pressa é em estar cada vez mais cheio de Deus, cheio da palavra. Eu tenho pressa de conhecer a Bíblia. Eu não sei se amanhã de repente vão proibir Bíblia no Brasil, mas eu tenho pressa de conhecer, porque o dia que me roubarem a Bíblia, diz: eu tenho ela aqui dentro, quero ver você tirar ela dentro de mim. O que está dentro do homem ninguém rouba, querido. Da pele para fora as pessoas podem roubar tudo, mas o que entra dentro do seu coração e está na tua mente e no teu coração ninguém pode tirar. Nem o inferno, ninguém. O ladrão rouba o que você ajunta para fora, mas o que se ajunta para dentro o ladrão não pode tirar. Amém? Então, querido, encha-se do Senhor. Se apressa a enriquecer, não passará sem castigo.
Se enriquece da palavra, se enriquece da presença, se enriquece da busca, se enriquece da santidade. Você vai ver o efeito colateral que isso vai trazer na tua vida. Aí nós podemos voltar no começo do versículo. Você é um homem fiel. Sim, você vai ser acumulado de bênção. E essa bênção que vai vir do Senhor, você não vai se atropelar com ela. Você não vai ficar desgostoso nem triste com ela. Porque ela vai trazer um prazer na tua vida. De ter para ser abençoado, mas de ter também para abençoar outros. Porque a Bíblia é bem clara, Jesus diz, melhor é dar do que receber. E quando a gente tem para dar, que gostoso que é, você abençoar a vida de alguém, você abençoar um trabalho, uma obra, e você vê que você está servindo para alguma coisa aqui na terra. Porque a pior frustração que há na vida de um homem, é ele chegar a ficar velho, e quando ele ficar velho, ele olhar para trás e diz, fui um inútil, não servi para nada. Nunca ajudei ninguém, nunca servi a ninguém, nunca abençoei ninguém. Só pensei em mim, agora eu estou morrendo e não tenho mais o que fazer. Essa é a maior frustração na vida de um homem. Você hoje que está aqui, só tem gente nova aqui, né, vó? Todos nós novinhos. Querido, usa a força da sua vida e o vigor da tua vida para adorar, buscar a Deus. E quando Deus te acumulando de bênção e de tudo que Deus te der na tua mão, não fica pensando para fazer, vai e faz. Porque filho de Deus não pensa, querido, filho de Deus faz, viu? Quem fica pensando muito é quem tem dó das coisas. Ah, e agora? E calculador, e se eu der isso, eu fico sem aquilo, se eu der aquele outro. A gente acha engraçado porque eu já vi muitas pessoas falarem disso, pastores que às vezes a gente conversa, e eles dizem histórias parecidas com essa que você deve ter ouvido. O camarada ganhava um salário lá de R$1.000, todo mês lá, pá, dízimo R$100, oferta, amém. Aí o camarada foi subindo, Deus foi abençoando, subiu para 2.000. Aí ele, tá. De repente, ele por ser um homem de Deus, e todo homem e mulher de Deus é abençoado onde está, porque a Bíblia diz que nós somos como Josué, onde a gente põe a mão, tudo é abençoado, onde põe os pés, nós estamos tomando por herança ao Senhor. Você está numa empresa, você é como José, o cara olha em você, acha graça e diz, ô camarada, vem aqui, você vai ser agora vice-presidente, você vai ser isso. Aí o salário do cara, R$7.000. Aí na hora de dar o dízimo ele já fala, ai, puxa, 7.700 só de dízimo, mas quando ele tinha 1.000 ele dava de gosto, não é? Aí já começa, sabe o que é isso? Que ele está preso. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco vai ser no muito. Se o seu coração você não está preso a nada, você é fiel no muito, no pouco, no quase nada. Aquela viúva que foi colocar lá as moedas, Jesus diz, olha, ela deu mais que todo mundo, ela deu tudo, os outros deram o que sobrou. E tem muita gente dando o que sobra, não pode, querido, nós temos que estar desapegados dessas coisas. Amém? Há uma dificuldade grande quando as pessoas prosperam. Tem a história, como é que chamava? Acho que é do Jesse Lever. Será que é esse? Eu acho que é. Chegou nos Estados Unidos sem nada, uma mão na frente e outra atrás, começou a trabalhar lá como funcionário num lugar, acho que é o Colgate, né? De sabão, e começou ali como funcionário e tal. Só sei que vou curtar a história. Lá na frente ele compra a empresa do seu patrão. Deus foi abençoando. Ele era fiel. Você sabe o que é ser fiel? Fico sem comer, mas não deixo de dar para o Senhor. É alguma coisa mais ou menos assim. E Deus foi... E a história conta que ele... Eu nem sei se é vivo, mas acho que não é. Está lá os filhos agora que eu cuido. Ele chegou a inverter. Ele ficou tão rico, mas tão rico, que ele dava 90% ao Senhor e ficava com 10%. E não conseguia torrar os 10% que ficava com ele. Porque você nunca vai vencer ao Senhor. Você nunca consegue dar mais do que Deus dá. Você dá 90%, Ele enche mais, que os 10% seu vai ficar. Querido, não podemos nos apegar a essas coisas. Dinheiro é bom, sim. Claro que é. Mas eu não vou atrás dele. Eu vou atrás daquele que pode me dar o dinheiro. Eu vou atrás do coração. Eu vou na fonte. Eu não quero a mão do Senhor, eu quero o coração. Eu sei que Ele sabe das minhas necessidades. E os planos e propósitos que Ele tiver na minha vida, Ele vai cumprir. Eu não preciso me preocupar nem me desgastar com essas coisas. Jesus diz, cabeçudos, o pardal não planta, os passarinhos e come, Deus dá para ele. Os lírios do campo, eles se vestem melhor
se vestem melhor do que Salomão em toda a sua glória, mas amanhã eles estão secos. E ele diz: será que Deus não sabe do que vocês precisam, comer, beber e vestir? Será que Ele não vai cuidar de vocês? O povo só pensava nisso naquela época também, não é só agora não, querido. Ó, essa é uma palavra que diz assim, lá em 2 Crônicas 26:5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, o que Deus fez com ele? Deus o fez prosperar. Buscou ao Senhor, o rei Uzias aqui, quando começou a governar, buscou ao Senhor, efeito colateral de buscar, que é um efeito paralelo, vem a prosperidade. Meu filho, você está me buscando? Vai vir um efeito colateral, vai vir andar paralelo com você a prosperidade. Porque Amazias, o pai de Uzias, terminou a vida não servindo ao Senhor, por isso que ele morreu. Foram lá caçar ele e mataram ele. Ó, você desviou do Senhor, nós queremos um rei de Deus aqui. Aí Uzias entra, com 16 anos a governar, começou a buscar o Senhor. E quando buscou ao Senhor, Deus o prosperou. Só que isso aqui ninguém lê nas campanhas de prosperidade. Porque o cara quer vender o lenço, ele quer vender a vassoura, ele quer vender as coisas, ele precisa. É um comércio. Você acha que se Jesus aparecesse hoje com o rei nessas igrejas, o que ele ia fazer? O que ele fez lá nos cambistas, lá atrás. Mas é só... nem vou falar. É só pastorzada levando reiada na orelha, querido. Isso passando em rede nacional. Se Jesus pudesse aparecer. Tá a mesma coisa, pior. Então fica comprando as coisas. Mas por que não cita esse versículo? Quer prosperar? Faz como o rei Uzias. Busca o Senhor. Nós vamos fazer uma campanha de busca aqui. Quem quer prosperar? Todo mundo vai erguer a mão. Nós queremos. Amém. Então vamos buscar o Senhor? Vamos. Aí começa uma campanha de busca. E aí você vai ver se Deus não faz. Busca o Senhor. Esse está aqui, tá. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. O povo está falando para Manassés: Manassés, você está fora. Você está fazendo sua coisa errada. Você está pecando. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante Deus, o seu pai. Fez-lhe a oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Camarada ruim, um dos piores reis que teve em Jerusalém. Mas olha que interessante, querido, é o efeito colateral. Não busco o Deus do meu pai. E foi lá queimar filhos a Moloque, ser um feiticeiro e tantas coisas ruins que Manassés foi o pior. Diz que ele era pior do que os amorreus. Ele foi um idólatra pior do que os idólatras que já estavam naquela terra. O efeito colateral foi que meteram um gancho no nariz dele e levaram ele para a cadeia. Aí chegou na cadeia, caiu a ficha. Não importa, querido, aonde que cai a ficha, mas se buscar ao Senhor, Deus dá tudo de volta, Deus restitui, tá? Não precisa ficar clamando para restituir, né? Clame pelo Senhor que a restituição vem, tá? Aí ele estava lá na cadeia, caiu a ficha, ele buscou o Senhor, reconheceu o Senhor, se humilhou no Senhor. O Senhor diz: agora sim, deu o reino de volta, tocou no coração do rei da Síria para devolver ele para Jerusalém. Então nós podemos sair dos cativeiros, podemos sair das prisões, quando nós voltarmos a buscar o Senhor. E o efeito colateral virá, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso, querido? Nossa vida ela tem que estar plantada na terra certa. Você pega a mesma semente, você bota numa terra boa e outra numa terra pobre, numa terra ruim, a semente é a mesma, mas os frutos são diferentes, a saúde é diferente. Aonde você está plantado? Você está plantado no coração de Deus, tudo na sua vida vai se encaixar, tudo na sua vida vai ser, querido, alinhado, tudo na sua vida vai prosperando em todas as áreas, porque você está plantado na terra certa, o coração de Deus. Mas quando está plantado só nas coisas do mundo, nas riquezas, na segurança que o mundo dá, essa árvore não produz nada. Amém? O segredo não está na semente, mas está na terra, viu? É na terra. Salmo 1, versículo 2, já estamos terminando. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem que é o verbo vivo de Deus?
Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é a lei, Ele é tudo, Ele é de Gênesis, Apocalipse, é Jesus. Como é que eu conheço Jesus? Está aqui, Ele inteirinho aqui, ó. Aquele que medita em Jesus, aquele que medita na palavra de dia e de noite, tá? De dia e de noite. Aí diz assim, o efeito colateral, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será o quê? Bem sucedido. Por que não pregam isso nas campanhas? Quer ser bem sucedido, queridão? Medita na palavra de dia e de noite. É ler e meditar, porque na meditação é que a gente garimpa. A gente tem que ler, mas a gente também tem que meditar. Medita nela, está andando no caminho, medita na palavra. Está andando à noite, está dormindo, está deitando, medita na palavra. E tudo que você fizer será bem sucedido. Foi o mesmo que Deus falou para Josué, capítulo 1 lá. Josué, aonde você for, ser corajoso, ele disse, ser homem valente, vai lá, medita na palavra de dia e de noite, não penda nem para a direita, nem para a esquerda, vai falando para ele, vai falar em tudo que você fizer, você vai prosperar. Não falou para Josué, vamos fazer uma campanha de 7 voltas de Jericó, que foi isso que ele fez lá, né? Tem gente que faz campanha também, eu já fiz, viu, campanha de Jericó. Só que eu fiz com outra função, né? Eu não ia muito pro lado de... Mas fiz. Josué, vamos fazer uma campanha. Não, Josué. Medita de dia e de noite na palavra, rapaz. Aí sim você vai ser próspero. Nós precisamos voltar à palavra, querido. Hoje em dia não está mais na moda ler Bíblia, viu? Está perdendo o costume a igreja de ler Bíblia. Nós temos que tomar Bíblia todo dia. Bate lá, palavra... Bate com oração, com meditação, com leitura e toma, vai ser muito bom para você. Amém? Seremos bem sucedidos com certeza. A gente buscar, querido, a bênção sem querer o abençoador é como um gato enrolando-se nos novelos de lã, uma mosca que caiu na teia de aranha e está se batendo. E quanto mais ela se bate, mais a aranha vem chegando para ver onde ela está para comer. Então isso é pessoas que vivem só querendo a bênção e não a abençoadora. A última passagem que eu quero ler com você. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Se o Senhor escreveu isso e escreveu para crente, porque crente fica ansioso também. Só que quando vem a ansiedade, a gente tem que fazer alguma coisa com ela. Porque se eu ficar com ela, eu tenho um efeito colateral na minha vida. Mas quando ela vem, o que eu faço? Lançando sobre ele toda a ansiedade. Por quê? Vai dar resposta. Porque ele tem cuidado de vós. Não viva como alguém que não tem Deus, que está desesperado e agora vou morrer, eu não sei o que eu faço, porque agora... Não, querido, lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Todos os dias o Senhor tem cuidado de nós. Então, se há alguém que a gente tem que lançar a ansiedade, é aos pés dele. Essa coisa que eu falei. Senta com ele na mesa. Tanto tempo que você não faz isso, vai lá, lança a ansiedade sobre ele. Lança a ansiedade sobre ele. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Coloco nas tuas mãos toda a ansiedade, toda a minha preocupação. Está me tirando a paz, porque a ansiedade, querido, ela arrebenta com o físico da pessoa, porque a pessoa ansiosa libera uma química lá no corpo, um veneno, eu não esqueci o nome. Aquilo acaba com a pessoa começa a murchar ou engordar, ou murcha ou engorda, ela fica ansiosa, ou ela não come, ou ela come demais, e aquilo vai matando, é um veneno que vai sendo lançado nela. Deus não quer que a gente se mata, querido, isso é um suicídio lento. Pessoa ansiosa não tem unha, né? Tá tudo roída, sabe, e fica batendo o pé, e assim, não para. Tem gente só olhando, está batendo o pé. Ontem eu estava na aula e o menino de trás lá, assim com o pé, toda hora eu parava o pé dele. Ele falou: rapaz, para com esse pé aí. E ele lá com o pé, de repente, pum. Aí de repente ele parou o pé e ele começou assim com o joelho. Eu falei para ele: mas você está ansioso, hein, rapaz? Então a ansiedade, querida, ela tira a paz. Ela acaba com o físico. A alma, então, arrebenta. A pessoa fica o tempo inteiro com aquela cara de limão azedo, caído, ninguém pode falar nada, só pelos cantos, triste, todo mundo dando risada, ela lá, e o espírito vazio.
A ansiedade não é fruto do Espírito. Olha lá em Gálatas 5:22, se o fruto do Espírito é a ansiedade, não está lá, querido. Não está lá. Não está lá. Isso é fruto do inferno. Isso é obra do inferno, é uma semente do inferno. Deus, quando criou o homem, Ele não botou essa semente dentro. Então, quando Satanás jogar uma semente de ansiedade, a nossa alma, que às vezes ela se apavora, você tira essa semente de ansiedade, e a gente só consegue tirar quando a gente se humilha na presença do Senhor e diz: Senhor, está aqui a ansiedade, eu não vou mais me preocupar com isso aqui, eu não vou morrer com isso aqui, eu coloco nas suas mãos e descanso, porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor cuidou de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Davi e de tantos homens de Deus. E eu também sou um, Senhor, filho teu, e eu sei que o mesmo Deus de lá é o de agora, não mudou nada, e o Senhor vai cuidar de mim. Amém? E você descansa no Senhor e vê o que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? O Senhor faz isso para que você assista o poder da glória que Ele tem. O poder da glória que Ele tem. E muitas vezes, quando nós somos mais crescidinhos na fé, Ele vai apertar um pouco para nós, não tem problema. Às vezes Ele segura até um pouquinho mais para ver até onde você vai. E aí Ele vê, não, realmente Ele descansou em mim. Então, recebe a vitória. E aí as coisas se encaixam, as coisas acontecem. Você diz, mas como? Não tinha como e tal. Foi, querido, só lançar a ansiedade nas mãos dele. Ele vem e faz. Glória a Deus. Nos coloquemos em pé, vamos cantar. Oh, Deus maravilhoso. Vamos buscar abundantemente Jesus, querido. Mas buscar abundantemente, você vai ver o efeito colateral na sua vida de ter Jesus abundantemente. Buscar mais do que tudo, mais do que tudo, mais do que tudo.